E agora novas testemunhas estão sendo chamadas, como por exemplo a Carrie Morgan, ex-amiga da Cassie Ventura. Ela alega saber o medo que a amiga tinha de terminar com o Diddy. Então ela promete ser uma testemunha muito boa aqui para a tese da promotoria. Mas antes de ela testemunhar, a ex-integrante do grupo musical Danity Kane, a Dawn Richard, continuou seu depoimento, que parou na sexta-feira. Apenas recapitulando um pouco aqui, a Dawn Richard testemunhou na sexta-feira que viu o Diddy atacar a Cassie Ventura em 2009. Ela também falou que no dia seguinte o Diddy disse a ela e a outra mulher presente durante o incidente que, para o bem delas, elas não deveriam falar o que haviam visto para ninguém. Então ele teria ameaçado as duas, falando que de onde ele vinha, as pessoas desapareciam se falassem demais. E segundo a Dawn, ele a socava, a estrangulava, a arrastava, dava tapas na boca dela. E a Dawn também fala que teria visto o Diddy chutar a Cassie. Ela fala que viu ele dar um soco na barriga dela e que a violência era motivada por diversos motivos e que, na verdade, elas nem sabiam exatamente de onde vinha toda essa violência dele. Ela também alega ter visto a Cassie Ventura em diversos momentos diferentes, com ferimentos no rosto, nos braços e nas pernas, após o Diddy ter sido violento com ela, e a Cassie tentava esconder os ferimentos. Ela narrou também sobre uma ocasião em 2009 em que esteve na casa do Sean Combs em Nova York. Na ocasião também estava a Cassie e a Kalina Harper. Ela conta que o Sean Combs e a Cassie começaram a discutir durante aquela visita. E aí, do nada, ele deu um soco na cara dela. A Cassie, então, neste momento, foi para o banheiro chorando e, enquanto isso, o Sean Combs saiu bem irritado ali do local. O olho da Cassie Ventura, por causa dessa violência, ficou extremamente inchado e ela passou a usar maquiagem e óculos escuros para tentar esconder aquele ferimento. E a Dawn Richard e a Kalina Harper também passaram a usar óculos de sol por solidariedade com a Cassie Ventura, para ser o meio de apoio para alguém que precisava ali no momento. Então a Dawn Richard alegou que viu essas agressões ocorrerem mais de uma vez e ela também narrou outra ocasião em que disse ter visto o Diddy dar um soco na Cassie, dessa vez no estômago dela. Isso enquanto eles estavam em um restaurante, então eles estariam em espaço público e mesmo assim o Diddy teria agredido a sua namorada. Várias pessoas da gravadora da Bad Boy Records também estavam presentes ali no salão durante o jantar. O Sean Combs e a Cassie começaram a discutir baixinho inicialmente, depois ele deu um soco no estômago dela e ela se curvou de dor por causa do soco. E aí o Sean Combs mandou que ela saísse do local. Depois que eles saíram do restaurante, é dito que eles continuaram discutindo dentro do carro. E a Cassie Ventura estava muito envergonhada, porque ela foi agredida publicamente. E ela falou pro Diddy que não era para ele ter feito aquilo em público. Neste momento, a Dawn Richard conta que ele a agarrou pelo pescoço, deu um tapa na boca dela e disse para que ela ficasse quieta. Os seguranças do Diddy estavam no carro quando tudo isso aconteceu e eles não fizeram nada. E o resto da viagem, segundo a Dawn Richard, foi tranquilo entre aspas, né? Depois de uma situação dessa, como que era possível o clima estar tranquilo. Bom, ela também falou que os cantores, o Usher e o Ne-Yo, estavam entre as celebridades naquele restaurante no dia em que isso aconteceu. Então eles podem ter presenciado tudo isso, mas não falaram nada. Ou então eles podem também não ter visto. A Dawn Richard alegou que, após testemunhar o comportamento violento do Sean Combs, falou para Cassie Ventura que ela deveria ir embora. Mas a Cassie parecia dividida, como se ela quisesse ouvir aquele conselho, mas ao mesmo tempo tinha medo de acatar aquilo. Neste momento em que a Dawn Richard falou isso no tribunal, ela foi interrompida por uma objeção da defesa que foi acatada pelo juiz. E para quem não sabe, quando ocorre uma objeção no tribunal, é quando uma das partes considera uma questão ou irrelevante, por exemplo, a informação não tem relação com o caso, ou é uma especulação, ou seja, a testemunha está fazendo suposições sem base em fatos, ou é um boato. A testemunha está relatando algo que ouviu de outra pessoa e não algo que presenciou diretamente, ou teve uma pergunta capciosa, uma pergunta que induz a testemunha a uma resposta específica, ou violação de privilégio, que seria uma pergunta que invade áreas privadas, como, por exemplo, comunicações entre advogado
e cliente. Então, as partes podem fazer objeções e no momento em que o juiz acata uma objeção, a pergunta e a parte do testemunho é excluído. Então, foi isso que aconteceu aqui. Em seguida, Dawn Richard testemunhou que quando Didi descobriu que ela estava aconselhando a Cassie, ele disse a ela para ficar longe do relacionamento deles e que ela estava lá apenas para trabalhar. E ele teria falado que ou ela parava com aqueles conselhos ou iria pagar por isso. Então, ela testemunha aqui que sofreu outra ameaça por parte do Sean Combs. E foi quando ela decidiu ficar de fora ali do relacionamento deles para sua própria segurança, porque ela percebeu que ela poderia estar correndo risco ao se intrometer naquele relacionamento extremamente problemático. Bom, ela também testemunhou que frequentemente via o Sean Combs usando substâncias, incluindo pó, cetamina e erva. E eram entregues geralmente no estúdio da Bad Boy Records por um homem que, segundo ela, se chamava One Stop. Então esse seria o nome ou então o codinome aqui para o traficante do Diddy. E o Sean Combs guardava essas substâncias em uma necessaire da Louis Vuitton que ia para todos os lugares com ele. Então ele nunca soltava essa bolsinha onde supostamente guardava suas substâncias. Ela disse que também via o Diddy sempre portando uma arma de fogo. Ela falou que ele costumava colocar a arma na parte inferior das suas costas, provavelmente ali na calça dele. Ela também alega que 2 seguranças dele também portavam armas de fogo no mesmo local. Então, os 3 andavam armados, basicamente, é isso que a Dawn Richard alegou aqui. Ela também alega que viu a assistente do Diddy dando dinheiro a esse traficante, a One Stop, como pagamento pelas substâncias. Então, ela alega que viu ele usando substâncias, comprando também substâncias desse traficante e uma das assistentes dele pagando por todo aquele material. A promotoria então finalizou o interrogatório e então a equipe de defesa iniciou. Mas depois a advogada de defesa começou a revisar uma parte do depoimento que ela deu na sexta-feira, quando ela disse que viu o Diddy atacar a Cassie Ventura quando ela estava cozinhando aqueles ovos para ele na cozinha da sua casa na Califórnia em 2009. Ela deu esse testemunho na sexta-feira, alegando que o Diddy foi bem agressivo com a Cassie nessa situação. Mas a advogada falou que o relato da Dawn Richard sobre este incidente foi mudando ao longo do tempo. Na sexta-feira, por exemplo, a Dawn Richard testemunhou que viu o Diddy tentando atingir a Cassie com a frigideira, mas ela não foi atingida porque ela se abaixou e caiu em posição fetal. Mas no processo que a Dawn Richard entrou contra o Diddy em 2024, os advogados dela afirmaram que, na verdade, ela apenas ouviu a panela bater na parede, mas não presenciou a briga. Quanto a isso, a Dawn Richard disse ali, quando foi confrontada com essa informação, disse que não tinha conhecimento das alegações feitas pelos seus advogados em seu nome. Mas a defesa continuou. A advogada disse que em uma outra entrevista concedida em outubro de 2024, a Dawn Richard disse aos promotores que, na verdade, o Sean Combs atingiu a Cassie Ventura com uma frigideira. E, na verdade, os promotores anotaram essas declarações feitas pela Dawn Richard. Então, a advogada de defesa teve acesso a esse documento e confrontou a Dawn Richard na segunda-feira sobre essa divergência no seu próprio testemunho. Em outra entrevista com os promotores, a Dawn Richard disse que, na verdade, o Sean Combs jogou os ovos na Cassie Ventura sem usar a frigideira. Bom, então aqui são diversos relatos diferentes de um mesmo incidente vindo pela Dawn Richard. Ou ela esqueceu o que aconteceu ou não tinha muita certeza do que havia visto. Ela então respondeu que relatou o incidente ao longo do tempo da melhor forma que ela conseguia se lembrar daquilo. E aqui foi a brecha que a equipe de defesa do Diddy precisava para começar a pressioná-la e para colocar dúvida em uma testemunha importante ali para a promotoria. A advogada começou a contestar o relato da Dawn Richard pelo fato de ela ter mudado sua declaração ao longo do tempo. E além disso, a Dawn Richard testemunhou na semana passada que no dia seguinte ao incidente da frigideira, o Sean Combs levou ela e a Kalina Harper para o estúdio, trancou a porta e fez aquela ameaça às duas, falando que de onde ele vinha,
pessoas desapareciam se abrisse a boca no momento errado. Então ela basicamente alegou que ela foi ameaçada por ele no dia seguinte ao incidente da frigideira. Mas a advogada de defesa mencionou as várias reuniões que a Dawn Richard fez com os promotores, e em nenhuma dessas reuniões ela mencionou que o Sean Combs havia dito que pessoas desapareciam, então que ele teria feito aquela ameaça a ela. Diante disso, a Dawn Richard respondeu na segunda-feira no tribunal que não se lembrava de não ter contado essa parte aos promotores. E ela sustentou que o Sean Combs disse sim isso a ela, teria feito sim essa ameaça. A advogada então mencionou outro incidente que foi incluído no processo que a Dawn Richard está movendo contra o Sean Combs, que ela alega que o Diddy tirou a Cassie Ventura de dentro de um carro. Mas depois ela disse aos promotores que isso não aconteceu. A Dawn Richard então alegou que foi uma citação incorreta de um advogado dela e ela confirmou que disse aos promotores que isso de fato não aconteceu. A advogada de defesa em seguida pediu que a Dawn Richard falasse mais sobre as vezes em que viu o Sean Combs com uma arma. Ela havia dito mais cedo, na própria segunda-feira, que via o Diddy frequentemente portando uma arma de fogo. No interrogatório, ela disse que viu essa arma de fogo algumas vezes e agora, para a equipe de defesa, ela disse que o viu com essa arma em um estúdio de Nova York e também em algumas ocasiões em uma boate. Mas ela alegou que nunca viu o Diddy sacar essa arma ou então carregá-la com balas, que só viu que ele estava armado porque teria visto a arma na cintura dele. Agora, sobre a alegação da Dawn Richard em seu depoimento sobre o uso de substâncias que o Diddy faria, a defesa disse que, na verdade, a Dawn Richard havia dito anteriormente aos promotores que nunca viu o Diddy usar cocaína. Mas durante o depoimento hoje, ela falou que via sim o Sean Combs usando essa substância. Mais uma inconsistência aqui na declaração da Dawn Richard. E a advogada falou o seguinte: você concordaria comigo que, à medida que o tempo passa, a sua história muda? E a Dawn Richard concordou, mas ela alegou que com o passar do tempo, ela foi se lembrando de mais coisas, porque tudo aconteceu há muito tempo. Bom, em seguida foi falado sobre o período em que ela trabalhou com o Diddy e ela reconheceu que após se separar da Bad Boy Records em 2011, ela entrou em contato com ele em diversas ocasiões. Ela disse que entrou em contato com ele para convidá-lo a trabalharem juntos novamente. E uma das vezes foi em 2020. E antes de deixar a gravadora em 2011, ela chegou a pedir ao Diddy que a contratasse como artista solo, mas ele se recusou a contratá-la. Ela também confirmou que os grupos musicais dos quais ela fazia parte, o Dennett Kane e o Dirt Money, ganharam disco de platina e que teria ficado muito triste pela decisão do Diddy em desmanchar ambos os grupos. E ela também confirmou que depois disso, as suas músicas lançadas não atingiram o mesmo nível de sucesso, após parar de trabalhar com Sean Combs. O Dennett Kane, esse grupo, foi formado pelo Sean Combs como parte daquele reality show da MTV. E também teve outro grupo que ele formou com ela que se chamava Dirt Money. Era um trio que incluía a Dawn Richard, o Sean Combs e a cantora Kalina Harper. A advogada de defesa então perguntou se ela sentia que o Sean Combs havia arruinado sua carreira, não uma, mas 2 vezes. E a Dawn Richard respondeu que sim. E essa era a resposta que a defesa do Diddy queria que ela desse, para que ficasse parecendo que ela tem motivos para se vingar do Diddy, por considerar que ele teria arruinado a carreira dela. A advogada pediu que a Dawn Richard admitisse que entrou com uma ação judicial contra o Sean Combs para ganhar muito dinheiro. Mas quanto a isso, a Dawn Richard disse que não, mas disse que ela quer ser recompensada pelo trabalho que ela realizou. Para quem não sabe, ela está movendo um processo civil contra o Diddy hoje que está pausado por enquanto. Depois dessas perguntas, finalizou o testemunho dela e o que eu posso dizer é que, mais uma vez, a defesa do Diddy conseguiu muitos elementos para usar a favor dele, como, por exemplo, alegar que a Dawn Richard, uma das testemunhas da promotoria, está agindo por vingança contra o Diddy, pelo fato de ele não ter continuado trabalhando com ela. E eles podem também alegar que ela mentiu mais de uma vez no seu testemunho, com base nas inconsistências apresentadas no seu depoimento. Com certeza, tudo isso vai descredibilizar bastante a Dawn Richard como uma testemunha.
Bom, depois disso, a ex-amiga da Cassie Ventura, a Carrie Morgan, foi chamada para depor. Ela é a sexta testemunha e a promotoria começou aqui fazendo as perguntas. A Carrie Morgan começou falando que foi melhor amiga da Cassie Ventura entre 2001 e 2018, mas que atualmente elas não se falam pelo fato do Diddy ter agredido a Carrie Morgan em uma ocasião. Ela disse que estava testemunhando apenas porque foi intimada, mas que não queria estar ali. Quando ela foi questionada sobre o motivo de não querer testemunhar, ela respondeu: "Eu segui em frente com a minha vida, longe de todas essas pessoas e problemas." Então, basicamente, ela deixou para trás tudo aquilo e não queria se envolver novamente, mas ela foi intimada e na segunda-feira compareceu diante do tribunal. Bom, a Carrie Morgan conheceu a Cassie Ventura em um ensaio fotográfico quando ela tinha 16 anos e a Cassie tinha 15 no ano de 2001 e elas começaram a morar juntas em 2004 na cidade de Nova York. Nos primeiros anos de amizade, ela falou que a Cassie não bebia muito álcool e também não usava qualquer substância. A Carrie testemunhou que viu o Diddy agredir a Cassie Ventura em 2 ocasiões. Ela fala que ele puxou o cabelo da Cassie, a empurrou, a chutou e que ele não estava embriagado ou sob efeito de substâncias quando isso aconteceu. Em uma das ocasiões, a Carrie disse que estava na casa do Diddy em Los Angeles com a Cassie Ventura e estava também um dos seguranças do rapper ali. E nessa ocasião ela viu o Diddy empurrando a Cassie e ela tinha quase certeza de que ele bateu nela logo em seguida. A Carrie disse que pediu a um dos seguranças que estavam ali para intervir na situação, mas ele respondeu que não iria fazer nada. A Carrie também viajou com o Diddy e com a Cassie para várias cidades dos Estados Unidos e até para outros países, como por exemplo Espanha e Itália. Então ela ficou conhecendo muito bem o Diddy. Ela falou que eles tomavam substâncias fornecidas pelo rapper com frequência e que ele era muito simpático, extremamente generoso, mas também meio intimidador e tinha uma presença muito forte. Mas à medida que ela foi o conhecendo melhor, descobriu que o Sean Combs tinha alterações de humor muito repentinamente. Ele do nada ficava super agressivo e irritado e gritava com a Cassie Ventura. Ela também alegou que a Cassie era muito confiante quando elas se conheceram, mas depois, quando ela começou a se relacionar com o Diddy, ela foi perdendo a sua autoconfiança. A amizade delas durou basicamente de 2001 até 2018 e a Cassie e o Diddy namoraram de 2007 a 2018. Então, basicamente, ela acompanhou todo o relacionamento deles. Ela falou que ouvia o Diddy criticar a aparência da Cassie, como ela se comportava e também com quem ela falava. Ela falou que ele ligava para ela várias vezes até que ela o atendesse e às vezes ele ligava 50 vezes seguidas. O que vai aqui de acordo com o depoimento da Cassie, ela realmente alegou isso. Também houve momentos em que o Diddy e seus funcionários contataram a Carrie Morgan para falar com a Cassie. Isso quando eles não conseguiam falar diretamente com ela, então aí eles entravam em contato com a Carrie. A segunda vez que a Carrie Morgan disse que viu o Diddy agredir a Cassie foi na Jamaica, por volta do ano de 2013. Então eles estavam viajando juntos novamente nessa ocasião, mas ocorreu uma briga. O Diddy, naquele dia, disse a Carrie que a Cassie estava demorando muito no banheiro. Ela então ouviu do nada a Cassie gritando e viu o Sean Combs arrastando pelos cabelos pelo corredor por cerca de 3 metros. A Carrie então saiu correndo para pegar a sua bolsa e quando ela voltou, ela viu o Diddy empurrando a Cassie no chão e neste momento ela caiu e bateu a cabeça. A Cassie depois permaneceu em posição fetal com os olhos fechados e a Carrie pensou que ela estava desmaiada nessa ocasião, ficou desesperada, começou a discutir com o Diddy também, perguntando o que ele havia feito com ela, mas depois ela falou que viu a Cassie correndo descalça em uma área arborizada que tinha ali. Então a Cassie estaria fugindo, né, da situação. Depois, a Carrie e o Sean Combs foram procurar a Cassie separadamente porque ela desapareceu. A Carrie encontrou a Cassie depois de algum tempo e elas ficaram escondidas por horas antes de retornarem para casa. A Cassie, nessa ocasião, ficou com um caroço muito grande na testa. Então, uma agressão muito pesada aqui que ela sofreu nas mãos do Sean Combs na frente da sua amiga. E se ele tratava a Cassie assim na frente das outras pessoas, não dá para imaginar o que ele fazia com essa moça longe de todos.
A Carrie disse também que viu o Diri agredir a Cassie em outras ocasiões, mas esses 2 incidentes são os que ela se lembra com mais clareza para narrar para o tribunal. Ela também disse que viu a Cassie revidar contra o Sean Combs algumas vezes, mas que a Cassie nunca conseguia fazer nenhum ferimento nele. Afinal de contas, a Cassie é uma mulher muito mais fraca que o Diri, que tinha uma força enorme contra a própria namorada. E quando a Cassie foi agredida no hotel em março de 2016, a Carrie estava com ela em outro local hospedada. A Carrie se lembrou que naquele dia a Cassie voltou para onde elas estavam hospedadas e ela estava machucada por causa da agressão que ela havia acabado de sofrer no hotel, e tudo isso foi pouco antes da estreia do filme, que a Cassie iria comparecer, e ela estava com o olho roxo. Cerca de 30 minutos depois que a Cassie chegou aonde elas estavam hospedadas, o Sean Combs chegou gritando e batendo na porta com um martelo. A Carrie então ligou para o segurança e para o assistente do Diri, esperando que eles fizessem alguma coisa, ajudassem as duas. E enquanto isso, ela falou que a Cassie ficou sentada no sofá sem demonstrar qualquer emoção. A Carrie disse que achava que a Cassie não se importaria se ele entrasse e tirasse a vida dela ali mesmo. Por fim, o Sean Combs acabou indo embora e a polícia chegou em algum momento depois disso, mas a Carrie não consegue se lembrar quem chamou a polícia e a Cassie não cooperou com os policiais e eles acabaram indo embora quando ela se recusou a se identificar ou então falar com eles. Então, ela não deu o nome do Sean Combs, não falou quem havia agredido e nem deu o próprio nome para os policiais e com isso eles foram embora. O júri em seguida viu mensagens trocadas entre a Carrie Morgan e a Christina Cohan, uma das assistentes do Diri, isso depois que a polícia chegou após a agressão no hotel de 2016. A Carrie testemunhou que encorajou a Cassie Ventura a falar com a polícia naquele dia e que não ligava para a polícia nas outras ocasiões em que ela presenciou a Cassie ser agredida porque a amiga não queria que ela fizesse isso. Então a Cassie mesmo dizia e pedia para que ninguém entrasse em contato com a polícia. Ela também narrou sobre quando o Sean Combs a agrediu no apartamento da Cassie em 2018. E, inclusive, esse é o principal motivo de ela estar testemunhando aqui neste processo. Ela conta que o Sean Combs entrou no apartamento naquele dia e a Cassie estava no banheiro e novamente ele estava muito nervoso. E aí ele foi atrás da Carrie, a estrangulou e jogou um cabide de madeira na cabeça dela, como se fosse um bumerangue. Ela então juntou seus pertences, saiu do local e disse a um assistente do Diri que estava ali que ele estava ficando louco e que havia perdido o controle. E o assistente apenas deu de ombros e não deu a mínima para o que ela havia dito. A Carrie estava planejando entrar com uma ação judicial de agressão após esse incidente em 2018, mas ela acabou mudando de ideia. Cerca de um mês após esse incidente, ela se encontrou com a Cassie e a amiga avisou que a Carrie receberia $30 mil do Sean Combs. A Carrie então assinou um acordo de confidencialidade naquele dia e não falou com a Cassie Ventura desde então. Ela cortou completamente os laços. E depois ela falou que de fato recebeu esse dinheiro. Então o Diri realmente pagou a Carrie e pediu que ela assinasse aquele acordo para que ela não o denunciasse. Ela também testemunhou no tribunal que a Cassie dizia que não poderia deixar o Diri porque ele controlava toda a vida dela. Então ela ficaria inclusive sem ter onde morar caso ela fizesse isso. Quando a promotoria perguntou por que a Cassie dizia isso, a Carrie respondeu que era por causa do trabalho, do carro e do apartamento dela. Segundo a Cassie, ele controlava tudo e ela perderia todo o seu sustento caso rompesse com ele. Além disso, a maioria dos amigos deles eram empregados ou então associados ao Sean Combs e influenciavam a Cassie a não se afastar do Diri. Bom, depois disso acabou o interrogatório da promotoria e o advogado de defesa, Mark Agnifilo, começou a interrogar a Carrie Morgan. Ela então falou que via o Diri e a Cassie com bastante frequência e se eles estivessem na mesma cidade, eles sempre saíam juntos. E o advogado pediu que ela desse uma estimativa de quantas vezes eles se viram em 2008.
2008. E ela falou que algumas vezes por mês eles se viam, mas ela também acrescentou que estava namorando nessa época, então provavelmente os via com menos frequência do que o normal. Ele então perguntou se a Cassie sentia ciúmes da Kim Porter, que é a mãe dos filhos do Diddy. A Carrie reconheceu que esse era um grande problema ali no relacionamento deles, um problema recorrente, porque a Cassie nunca podia ir às festas de Ano Novo. Ainda sobre o incidente que ocorreu no hotel quando a Cassie foi agredida, o advogado Mark Agnifilo perguntou se a polícia disse algo sobre o ferimento no rosto da Cassie. E a Carrie falou que eles perguntaram o que havia acontecido, mas a Cassie não respondeu. E a Carrie falou que também ficou sabendo do caso que o Diddy estava tendo com uma mulher chamada Dina, e que a Cassie teria ficado muito descontente com essa situação, porque ele estava namorando com a Dina enquanto ainda estava com a Cassie. Ela também ficou sabendo que o Diddy tinha muitos ciúmes da Cassie Ventura com o ator Michael B. Jordan, principalmente porque na época eles não estavam juntos e a Cassie estaria se relacionando com o ator. O advogado então pediu que a Carrie Morgan explicasse melhor por que ela rompeu sua amizade com a Cassie Ventura em 2018, após 17 anos de amizade, e ela disse o seguinte: a razão pela qual parei de falar com ela é porque ela não me apoiou mais depois daquele incidente. E o incidente que ela está narrando aqui foi quando o Diddy a agrediu e a Cassie entregou dinheiro para que ela não denunciasse o namorado. O Mark então sugeriu que a Cassie Ventura havia feito pagamento a Carrie Morgan na ocasião, mas a Carrie falou que, em seu entendimento, aquele dinheiro havia sido enviado pelo Diddy. Então, basicamente, a Cassie deu esse dinheiro que havia sido enviado pelo Diddy para a Carrie Morgan para que ela assinasse um acordo de confidencialidade e não denunciasse, não entrasse com uma ação judicial contra o Sean Combs, ou então dissesse algo publicamente contra ele. E desde então elas não tiveram mais contato. A Carrie falou que realmente acreditava que o Diddy e a Cassie se amavam enquanto eles estavam juntos. Ela também esclareceu por que ocorreu aquela briga em 2018, onde ela acabou sendo agredida. Acontece que o Diddy estava perguntando com quem que a Cassie Ventura estava saindo nessa época, porque ele desconfiava que ela estava o traindo. A Carrie falou que não sabia que a Cassie estava traindo o namorado, mas posteriormente ela descobriu que realmente a Cassie o estava traindo. Depois disso, o interrogatório para a defesa terminou e a promotoria pediu que a Carrie reiterasse seus relatos das 2 vezes em que ela se lembra claramente de ter visto o Sean Combs agredir a Cassie Ventura, e ela alegou que na maioria das vezes não era por ciúmes que eles brigavam e que uma das vezes que houve agressão, que foi a vez lá na Jamaica, ele teria agredido a Cassie apenas porque ela estava demorando muito no banheiro. Depois, o testemunho da Carrie Morgan finalizou e a testemunha seguinte foi o David James, ex-assistente do Sean Combs. Ele começou contando que conseguiu esse emprego depois de ler um artigo no The New York Times dizendo que o presidente da Bad Boy Records estava procurando um assistente e ele se candidatou diversas vezes para essa vaga. Ele enviou seu currículo por fax, por e-mail, entregou o currículo pessoalmente e durante uma entrevista que ele conseguiu, um executivo da gravadora apontou para uma foto do Diddy que estava ali na parede e disse o seguinte: "Este é o reino do Sean Combs, estamos todos aqui para servi-lo." Depois que conseguiu o emprego, ele ficava com o Sean Combs todos os dias e viajou com ele por todo o mundo. Seu trabalho basicamente era garantir que o Sean Combs fosse capaz de operar como presidente da empresa e tornar todos os ambientes confortáveis. Então, ele basicamente era o faz-tudo do Sean Combs, cuidava desde a agenda até do café da manhã. Ele conta que às vezes ele trabalhava 3 semanas seguidas sem folga, e ele chegava à casa do Diddy antes do rapper acordar, e aí ele já preparava ali o café da manhã do Diddy, claro, junto com o chefe de cozinha. Ele garantia que o café da manhã estaria pronto no momento em que o Diddy acordasse. Ele também compilava documentos para o rapper, incluindo decisões comerciais que o Diddy precisava aprovar. Ele também cuidava da agenda diária, das notícias sobre o rapper, então ele dava essas notícias para o Diddy ler, as notícias que estavam saindo na mídia, e aí o Sean Combs acordava, tomava café da manhã, depois eles iam
para o estúdio, passavam o dia todo lá e depois voltavam para a casa do Diddy. Ele foi assistente de 2007 até 2009 e inclusive ele estava com o Sean Combs em Miami quando eles conheceram a Cassie Ventura. Ele conta que o Sean Combs alugou um iate, eles ficaram festejando o final de semana inteiro porque o Diddy queria impressionar a Cassie Ventura naquele final de semana. O James e a Cassie não se falavam com muita frequência, mas ele se lembrou de duas conversas específicas que teve com ela. Uma vez a Cassie falou que aquele estilo de vida era uma loucura, teria falado isso para ele, e ele concordou e falou que ela deveria ir embora, sair daquela situação, mas ela disse que não poderia, ela não conseguia sair da situação, principalmente porque o Diddy controlava sua carreira musical, pagava seu apartamento e dava uma mesada a ela. Ele também descreveu uma ocasião em que um amigo perguntou ao Sean Combs sobre a Kim Porter e a Cassie Ventura. Bom, o Diddy descreveu a Kim como sua rainha e descreveu a Cassie como uma pessoa moldável. Ele falou que a colocou exatamente onde ele queria e que ela era jovem. Então, basicamente, ele falou que a Cassie era manipulável por ser uma menina nova. Depois disso, o júri foi suspenso e o depoimento desse assistente do Diddy deve continuar hoje. Bom, a estratégia dos promotores é continuar se concentrando em expor o controle que o Diddy tinha sobre a Cassie Ventura, para que assim eles possam transformar as acusações de tráfico sexual em algo sólido para demonstrar ali para os jurados. A Cassie Ventura alegou que ela era uma artista que assinou um contrato com o Sean Combs e acabou se tornando uma profissional do sexo. Isso significa que quando você analisa as acusações de tráfico sexual, tem força, tem coerção, tem violência incluído em tudo isso. E por causa disso, falar sobre violência e também o nível de controle do Diddy continua sendo o foco da promotoria, para tentar demonstrar que esse era o seu modus operandi. Mas, como eu falei para vocês, as inconsistências apresentadas no depoimento da Dawn Richard no dia de ontem foi um prato cheio para a defesa do Diddy e com certeza eles irão usar muito isso a favor dele. Na verdade, a defesa está tendo muitos elementos para usarem a favor do Diddy e tudo que eles conseguirem gerar aqui de dúvida nos jurados, eles vão utilizar. Por quê? Porque essa acusação que ele está enfrentando pode levá-lo à prisão perpétua. Então, o Diddy só será condenado se eles tiverem 100% de certeza que todas as situações em que houve vítimas, de fato elas estavam em situação de coerção, força ou ameaça. Se não for essa situação, com certeza a defesa tentará alegar que eram situações consensuais de ambas as partes. Bom, vamos ver o que irá ocorrer. Estamos ainda nos primeiros dias desse julgamento, vamos aguardar para ver o restante das provas que a promotoria vai apresentar ao longo do julgamento. Eu acredito que eles tenham também outras testemunhas consistentes dos crimes que o Diddy cometeu para que fique comprovado que de fato ocorreram esses crimes, porque se não houver provas, dificilmente o Diddy será condenado a um crime que pode levá-lo à prisão perpétua. Bom, pessoal, esse é o vídeo de hoje. Amanhã eu trago mais do que aconteceu no julgamento. Deixa aqui nos comentários se você está gostando da cobertura, se quer que eu continue. Eu espero muito que vocês tenham gostado e até o próximo caso.